Boa noite. A edição do Público na TV de hoje está pautada em dois aspectos da lei que criou a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. São os itens 2 e 4 do artigo 3º que orientam para a responsabilidade com a formação e o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão. Sabemos que os meios de comunicação desempenham importante papel na vida em sociedade. E a teledramaturgia tem um lugar de destaque na audiência das TVs, principalmente entre as mulheres. As novelas ditam moda, inspiram comportamentos e, de certa forma, apontam o papel de cada cidadão no cotidiano real. A responsabilidade da teledramaturgia vem aumentando à medida que chama atenção para os dilemas sociais importantes. Mas até que ponto é fácil fugir a estereótipos que ao longo da história marcam a desigualdade e o preconceito? O Público na TV vai observar como as mulheres são referidas nas minisséries que a TV pública tem levado ao ar. As minisséries foram selecionadas através do projeto FIC TV. A primeira minissérie a ir ao ar foi Natália. A personagem, uma garota do subúrbio do Rio de Janeiro, leva uma vida dedicada ao noivo, à família e à igreja, onde o pai era pastor. Natália trabalhava em uma lanchonete e foi descoberta por um agente que a convidou a ser modelo. Começa então o dilema da jovem, que tem que decidir entre a vida simples que levava e a nova profissão. A segunda minissérie foi baseada nas tiras de Alan Sieber, Vida de Estagiário, publicadas no jornal Folha de São Paulo. O cartunista gaúcho é reconhecido pelo sarcasmo e humor ácido de suas obras. A minissérie conta as aventuras e desventuras de Oséias, um jovem estagiário de uma agência de publicidade que sofre ao ter que realizar tarefas que não têm nada a ver com o estágio. Oséias, a gente precisa conversar. É sério. A terceira minissérie selecionada reiniciou a reapresentação dos capítulos em novembro na TV Brasil. Brilhante Futebol Clube conta a história de 5 meninas em torno de uma paixão, jogar futebol. Produzidos pela Mixer e dirigidos por Kiko Ribeiro, Luiz Pinheiro e Zaracla, os episódios abordam assuntos como o primeiro amor, a difícil relação com os pais e a angústia dos jovens ao ter que tomar decisões. A TV Brasil também exibe 2 seriados juvenis produzidos na Austrália. A minissérie Galera do Surf vem sendo exibida desde 2005 em TVs pagas da Europa e Estados Unidos e mostra a realidade de jovens australianos que querem ir para uma prestigiada escola de surf em uma ilha paradisíaca. Na ilha, acontecem histórias de namoros, intrigas e brigas entre adolescentes. Clube do Travesseiro, outra minissérie australiana, é baseada em uma coleção de livros infantis e conta a história de um grupo de 5 amigas. Elas formam um pequeno grupo cujo lema é deixar meninos e pais fora do mundo secreto das meninas. A série é apresentada desde 2003 em canais pagos de TV. As principais minisséries foram produzidas em parceria com o Ministério da Cultura e pretendem refletir a realidade de jovens das classes C, D e E. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, Primeiro Subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A tradução do universo feminino pela ficção. A gente volta já.
Clube do Travesseiro e Galera do Surf, duas produções que vêm conquistando a audiência do público jovem. Vamos ver que mensagens estes programas estão trazendo. Séries voltadas ao público adolescente e que procuram tratar dramas infanto-juvenis, como namoros, brigas e intrigas, geralmente apresentam personagens e conteúdos que se ajustam a qualquer parte do mundo. A TV Brasil exibe duas séries australianas do gênero. Na Galera do Surf, em cada temporada são apresentados personagens diferentes. Bem feitos de corpo, em sua maioria brancos e loiros, eles vivem situações e problemas familiares distantes da realidade brasileira. O clube é formado pelas amigas Frankie, Rosie, Fliss, Kenny e Linz. Meninas divertidas, líderes, apaixonadas, resolvidas, competitivas. Mas seus problemas cotidianos estão distantes da realidade brasileira, principalmente quando o assunto é trabalho escolar, maquiagem e garotos. Brilhante Futebol Clube é uma minissérie que propõe uma quebra de paradigma, o futebol como esporte exclusivamente masculino. Vida de Estagiário é uma peça de humor, trata de forma caricatural os dilemas da juventude. A série Vida de Estagiário usa o humor para falar de primeiro emprego, gravidez na adolescência e outros temas ligados aos jovens. Por ser uma comédia, as personagens são caricaturadas, mas de certa forma reproduzem padrões que temos na sociedade. Uma das funcionárias da agência não é bonita nem sofisticada, mas é inteligente. Ela se esforça em ser sexy e moderna para os colegas. A secretária, por ser mais charmosa, ganha espaço de auxiliar e conselheira do chefe. E a namorada do estagiário navega na narrativa entre a jovem que batalha por seu lugar ao sol e a menina que ainda não sabe bem o que quer. Para a especialista em teledramaturgia, a série mostra as dificuldades em se falar da realidade feminina. A nossa capacidade de criar narrativas para essa classe, para a classe C, D, E, ou seja, qual for, ela é muito limitada, ela está muito fechada dentro da caixinha que a gente aprendeu a ouvir. A série Brilhante Futebol Clube gira em torno do sonho de Rita. Do interior de Minas Gerais, aos 14 anos, ela quer jogar na Seleção Brasileira de Futebol. Junto com as meninas do time, Rita divide o esporte com as turbulências da adolescência. Os episódios da série, no entanto, não deixam de repetir as desvantagens das mulheres, tanto no mercado de trabalho como na realização pessoal. A minissérie Natália foi apresentada em 13 episódios. Refletiu temas contemporâneos e um dos mais frequentes sonhos das jovens adolescentes, o sonho de ser modelo. Natália, personagem principal da minissérie, é uma garota simples do subúrbio carioca. Aos 18 anos, ela é descoberta por uma agência de modelos. Nos 13 episódios, os telespectadores acompanharam o drama da personagem ao ter que se decidir entre a vida pacata do subúrbio e o mundo de glamour das modelos em Nova York. Uma história de Cinderela, onde não há mais lugar para o príncipe encantado de antigamente. Como a TV pública vê e mostra a mulher? A gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, Primeiro Subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. As novelas e minisséries retratam o cotidiano a partir de regras técnicas de produção. Mas a criatividade dos autores é que traduz em personagens uma visão de mundo da sociedade e dos indivíduos. O que nos motivou foram dados de pesquisas que mostram a permanente situação de desvantagem da mulher na sociedade.
elas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho. Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, cerca de 35% das mulheres tinham carteira assinada. Entre os homens, este percentual era de 43,9%. As mulheres empregadas sem carteira assinada e trabalhando por conta própria correspondiam a 30% do mercado de trabalho, enquanto entre os homens o índice era de 39%. O nível de escolaridade entre as mulheres que trabalham é maior do que o dos homens. Mesmo assim, elas ganham em média cerca de 70% do salário dos homens. No mercado formal, a diferença aumenta para 74%. No mercado informal, elas recebem ainda menos, 63,5% do que ganham os homens. A diferença também aumenta entre os mais escolarizados. As mulheres com 12 anos ou mais de estudos recebem, em média, 58% do rendimento dos homens com o mesmo nível de instrução. Apesar da desvantagem, 39% dos lares são providos unicamente por mulheres e 30% dependem da participação da renda da mulher, o que indica que 69% dos lares dependem do trabalho delas. Mesmo assim, elas permanecem como as principais responsáveis pelas atividades domésticas e cuidados com os filhos e familiares. Mas a desigualdade não é o único indicativo da condição da mulher na sociedade. A Secretaria de Políticas das Mulheres registrou somente este ano quase 110 mil ligações na Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180. 60% delas foram de relatos de violência física e 25% de violência psicológica. Muitas mulheres vítimas de violência não denunciam por medo ou vergonha. Segundo o estudo, na maioria dos casos, o agressor é o marido, namorado ou companheiro da vítima. O levantamento mostra ainda que 50,4% das mulheres que sofrem agressão têm entre 20 e 34 anos. 50,8% delas são casadas. A professora Maria Taide Malcher é doutora em comunicação e coordenadora da pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Pará. Como pesquisadora, ela dedica-se à análise dos produtos televisivos, principalmente a teledramaturgia. Para ela, competência técnica e beleza são requisitos fundamentais nas produções de TV. Em alguns momentos, a gente tem algumas produções que a gente não sabe explorar muito bem para discutir determinados temas. E elas dão subsídio para isso, mas a gente não consegue. Primeiro porque a gente tem um preconceito muito grande em tudo que tem na TV. E de outro lado, tem muita produção que só reforça o que está aí, sem nenhuma discussão. Mas mesmo essa que só reforça, se nós tivéssemos condições, aparatos críticos para analisá-la, até essa que reproduz um estereótipo poderia trazer muitos benefícios. A gente não tem aparato para discutir algumas coisas, mesmo quando essas coisas, o que é exibido, reforça estereótipo e põe a mulher, o negro, o índio, na posição de desvantagem ou naquela posição que a gente está habituado a ver. Mas a gente também não consegue desconstruir isso porque a nossa formação, a forma que a gente tem de ver a vida é essa. Enquanto nós não tivermos base educacional, e eu não estou falando só escola formal, eu estou falando de tudo, de acesso a bens culturais, de acesso a tudo mais além da televisão, a gente tem um risco muito grande. Por quê? Porque a gente tem o audiovisual televisivo como único lugar para indicação de parâmetros para a vida. E aí é evidente, uma boa narrativa envolve qualquer um, uma boa história bem contada envolve qualquer um, a mim, a você. Só que eu estou numa outra posição e você está em uma posição que talvez você só tenha isso como opção para te dizer o que é certo ou o que é errado. Eu diria que o audiovisual e o ficcional, principalmente, ele é uma porta muito rica para várias coisas no Brasil. Só que para isso a gente tem que adquirir competência, tanto para fazer como para ler, entendeu? Ler o audiovisual. Nós temos uma competência muito grande de leitura audiovisual brasileiro,
brasileiro ele foi alfabetizado a partir da televisão. Então, nós temos uma capacidade de leitura audiovisual muito grande. Mas a nossa capacidade de leitura audiovisual, ela tem mais a ver com a estética, com o formato, e menos com a questão do aprofundamento e da análise crítica. Eu acredito, na comunicação pública, na TV pública, é esse o espaço, A iniciativa privada não vai parar para ver isso, porque até quando ela para, se der muito trabalho, ela larga. Ela larga. Se der muito trabalho, se for despender muito dinheiro, ela larga, porque é um negócio. Agora, a TV pública, a rádio pública, ela tem obrigação, é esse o papel, de fomentar novos fazeres e propor novos olhares. Mas a gente vai ter a reprodução do que a gente vê na iniciativa privada, esses programas que reforçam o estereótipo, que reforçam o papel da mulher, que não trazem benefícios para uma discussão mais aprofundada. Mas aí a gente vai fazer um tratado, uma tese. Não. Televisão é televisão, audiovisual é audiovisual, tem que ter espetáculo, tem que ter ficção, tem que ter beleza, sim. Mas qual é a beleza? Ao tratar deste assunto, esperamos ter contribuído para provocar uma reflexão, principalmente no público telespectador. Até que ponto a ficção está reforçando comportamentos e modelos que já não deveriam ter lugar na vida real? Pense nisso.